centros de força, discos energéticos, cones energéticos, padmas, transdutores de energia, etc. Origem. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, disco, centro. Nesta forma, eles são percebidos por videntes como vórtices, redemoinhos de energia vital, espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. Centros de força, centros vitais e chakras são a mesma coisa. Trata-se apenas de uma questão de nomenclatura. O termo chakras é de origem sânscrita. E o termo centros de força é uma definição que encontramos principalmente nas obras do espírito André Luiz. Os chakras são pontos de conexão pelos quais a energia flui de um corpo a outro. Os fluxos energéticos criam vórtices ou redemoinhos, aproveitando essa entrada para atravessarem o perispírito e o duplo etéreo e passarem para o organismo físico. São receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, alimentadores do metabolismo perispiritual. Os chakras são os centros vitais responsáveis pela captação das energias fluídica, incumbidas de irrigar tanto o corpo físico como o perispírito. O fluido cósmico universal, ao ser absorvido, é metabolizado pelo centro coronário em fluido espiritual. Uma energia vitalizadora, imprescindível para a dinâmica do nosso corpo físico. Sentimentos, emoções e pensamentos. Após a metabolização, essa energia circula pelos outros centros de força e é canalizada através da rede nervosa para todo o organismo com maior ou menor intensidade de acordo com o estado emocional da criatura, porque eles estão subordinados a impulsos da mente, irradiando-se posteriormente em seu derredor, formando a nossa aura, que é uma espécie de espelho fluídico capaz de refletir o que se passa no campo psíquico. Muito bem. Fátima. Os chakras são acumuladores e distribuidores de força espiritual, intermediando a transferência de energia entre duas dimensões vizinhas do ser. As forças espirituais e as cósmicas, vindas do espaço ou da Terra, penetram nos chakras situados no perispírito. Daí passam aos plexos orgânicos e destes aos nervos, transitando assim por todo o organismo. Quando observados de perfil, em seu veloz funcionamento, os chakras se assemelham a um redemoinho, um ciclone em miniatura que faz circular as energias verdadeiras ou a pratos de energias giratórias, com uma concavidade característica no centro. Visto de frente, lembra o movimento acelerado e vertiginoso das hélices dos aviões em alta velocidade, porém emitindo cintilações coloridas por causa da absorção de fluido vital, que os irriga e nele se decompõe em cores, como a luz solar ao incidir em um prisma de vidro. Então aí tem duas gravuras de chakras, né? Para a gente dar uma olhada, ter uma noção do que se trata. Parece uma antena parabólica. Alto-falante. Ou agora, isso. vamos virar a folha. Aqui atrás, na próxima folha, tem uma outra gravura. Essa é melhor. Então que a gente visualiza melhor esses centros de força. Tem a apostila aí sobrando para gravar ou... Tem, mas tem que ir lá embaixo pegar. Ah, tá bom. Depois a gente
vendo aí? Ele é para frente e para trás, tá vendo? No mesmo canal, né? No mesmo canal, o mesmo chakra. Ah, entendi. O central aqui vai até o corpo todo. Percorre o corpo todo. A coluna vertebral todinha, tá? O coronário, que é o principal, é o maior de todos, bem maior, ele capta, ele fica aqui. Na verdade, ele se radica, o talo dele, é como uma flor de lótus, ele é chamado de flor de lótus. Ele sai da epífise, no meio da epífise, fica na direção das nossas duas orelhas no centro do cérebro. Então, ele sai esse talo que está aqui, ele sai de lá da epífise e aqui ele abre como se fosse uma flor, fica aqui assim em cima da cabeça. E ele capta as energias cósmicas. Não, em cima. Em cima da Aí é outro. Aqui na testa. Você está vendo o frontal. Olha esse aqui, ó. Ele é esse aqui, ó, de cima. Ah, tá. Ele é voltado para cima e ele capta as energias cósmicas. A maioria das energias superiores entram por ele. E ele distribui para o resto. Ok? Val, continua. Só passa o falar, porque quando eu vou escutar, eu só escuto vocês falam. Os principais centros de força estão em número de 7 ou 8, dependendo dos sistemas de análise. Também existem dezenas, mais ou menos 21, de outros menores e milhares, muito pequenos, que formam inclusive os pontos de acupuntura, dispostos desde a base da coluna vertebral até o alto da cabeça, e cada um corresponde a uma das 7 principais glândulas do corpo humano. Cada um destes chakras está em estreita correspondência com certas funções físicas, mentais, vitais ou espirituais. André Luiz, no capítulo 20 do livro Entre a Terra e o Céu, diz que o psicossoma está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e vibrando em sintonia uns com os outros, ao fluxo do poder diretriz da mente, estabelecem um veículo de células elétricas como um campo eletromagnético, corpo etérico, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. A localização desses centros de força no perispírito corresponde à dos plexos do corpo físico, com exceção dos que estão no crânio perispiritual, o coronário e o frontal, que se ligam aos centros encefálicos. Os centros de força exercem, cada um, uma função específica. Todas as glândulas endócrinas guardam relação com um centro de força. Estão ligados às glândulas e ao sistema nervoso, possuindo assim ampla influência sobre os órgãos do corpo, sendo responsáveis pela circulação da energia e do funcionamento do organismo como um todo. Trabalham vibrando uns em sintonia com os outros, sob o poder diretor da mente. A mente é quem determina o funcionamento maior ou menor, ou mais ou menos equilibrado deles. Os plexos são feixes nervosos do corpo físico, onde há maior concentração de nervos. A interligação entre os centros de força do perispírito e os plexos nervosos do corpo físico acontece através dos laços fluídicos. Cada chakra possui 2 vórtices de energia, um na frente e outro atrás, localizados ao longo da coluna e conectados entre si, como ilustra a figura abaixo. Isso aqui a gente acabou de ver, aí na outra página, na página 19. Tá. Vamos dar só mais uma olhada. Edmilson, lê pra gente aí, por favor. O perispírito ou psicossoma irradia em torno de si um campo de energias. Chamamos esse campo de aura ou psicosfera. Este campo energético é formado pelo fluxo
movimentadíssimo de energias que entram e saem a partir dos centros de força. Num corpo saudável, todos esses vórtices giram em uma grande velocidade, permitindo que a energia espiritual flua para cima por intermédio do sistema endócrino. Mas, se um desses centros começa a diminuir a velocidade de rotação, o fluxo de energia fica inibido ou bloqueado, e disso resulta o envelhecimento ou a doença. Nosso corpo físico tem uma ligação sutil com o mundo espiritual. É através do desequilíbrio desta energia vital que as pessoas adoecem e acabam obstruindo esta ligação com o divino. Daí a relação entre as doenças e as crises emocionais. É muito comum ver pessoas que acabam somatizadas e transformando energias negativas, depressão, raiva, solidão, em doença física como câncer e outras mais graves. No homem comum, o centro de força se apresenta como um círculo de mais ou menos 5 centímetros de diâmetro, quase sem brilho. Porém, no homem espiritual, é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente, chegando a 25 centímetros. O tamanho dos centros de força depende do nosso desenvolvimento espiritual. Os desencarnados e os videntes podem julgar o grau da capacidade espiritual do indivíduo pela simples visão da transparência, do colorido e da extensão do diâmetro de cada chakra do seu duplo etérico. Tá bom. Cada centro de força, despertando, aumenta a possibilidade dos sentidos físicos e espirituais, como também de faculdades psíquicas ou mediúnicas. Cada um que desperta ou se desenvolve torna o espírito capaz de perceber novas ordens de vibrações. Quanto mais ativo ou desenvolvido for o centro de força, maior capacidade de energia ele comporta e, portanto, maiores possibilidades oferece em relação ao emprego dessa mesma energia. E como as faculdades psíquicas são afetadas e estão, em grande parte, subordinadas ao funcionamento dos centros de força, compreende-se que o maior desenvolvimento de um deles acarreta o desenvolvimento da faculdade psíquica correspondente e vice-versa. A mente que determina o funcionamento mais ou menos equilibrado desses centros de força, e são eles que dão condições para que o perispírito desempenhe as suas várias funções, distribuindo, controlando e dosando as energias que o nosso corpo físico necessita, como também regulam e sustentam os sentimentos, as emoções e alimentam as células do pensamento. É através dos centros de força que são levadas as sensações do corpo físico para o espírito, pois são eles que captam as energias e as influências exteriores. Tá bom. Angélica. Os centros de forças principais são em números declassificados, como principais e secundários. Por isso, sua classificação varia entre 7 e 8, conforme se considere a importância de um ou outro. Mas, na verdade, o número de centros de força é superior a este, pois os chakras secundários são em número muito elevado e distribuídos por todo o corpo energético, coincidindo com o conceito de poros espirituais, citado por Kardec. É a base da acupuntura, que inclusive trabalha com os centros secundários localizados em várias regiões. Visando em estudo sério e amplo sobre
o tema, citaremos os 7 principais, mais alguns básicos que têm importância no trabalho de passes. Presta aí assim, o gravadorzinho. Então, nessa primeira parte do nosso estudo dos chakras, nós já temos aí um preâmbulo interessante, em que o nosso tema está exposto. Aqui onde está escrito mais alguns secundários, não é básico não, tá? Secundários. Tá errado básicos aí. Identificaram? Logo no finalzinho, antes de entrar em centro de forças principais. Alguma questão logo de início? Uma questão que o Sérgio deixou em aberto para perguntar para você sobre a aula. Estou procurando aqui na apostila anterior, sobre aula externa. Ai, que ele não conseguiu. É onde ele está, que eu achou aí? Aqui, aula é uma espécie disso. Chapa fotográfica, sensível, ilustrado. É o quê? Então, falava da aula externa, aí eu não soube definir. Esse aqui. Na verdade, o que acontece? Nós procuramos fazer uma pesquisa séria, por isso que demorou um pouquinho, que eu procurei trabalhar uma bibliografia que era muito maior e eu tive que reduzir, eu me empolguei, estava fazendo um livro, tive que começar a cortar, então tem coisas que um parágrafo é de um livro, outro parágrafo é de outro, eu não botei como na academia a gente aprende. Por que eu não botei as referências? Né? O trabalho de pesquisa tem que ter as referências. Mas como o nosso trabalho aqui é um trabalho fraterno, de boa vontade, e era urgente, eu não tinha tempo para ficar nota de rodapé. No texto que já tinha, tudo bem, agora eu não fiquei procurando. A aura, segundo ela varia, o tipo de tema que varia de autor para autor. Então, nós precisamos entender que nós temos mais de um corpo. Nós não temos só um corpo físico. E aquilo que nós chamamos normalmente, comumente, de perispírito, como eu comentei na minha última aula aqui, quem viu, quem estava aqui se lembra, nós temos múltiplas dimensões e o perispírito se desdobra em várias camadas. Achamos aquilo. Cada corpo ou camada dessa irradia uma atmosfera espiritual Então, as auras, elas têm desde a aura mais interna, que fica a poucos centímetros do nosso corpo, que seria a aura do duplo etérico, porque o duplo etérico, nós temos basicamente falando, composição espiritual básica do homem. Ela é mais complexa do que isso, porque entre essas dimensões, como a gente estudou aí, se eu não baguncei a cabeça de vocês, há gradações. Então, para não enrolar muito, corpo físico, duplo etérico, psicossoma, ou também conhecido como corpo astral, seria o perispírito clássico, que é a forma humana que a gente tem quando vai para o plano espiritual, desencarna, e
corpo mental. Há mais coisas por aí, mas toda a evolução humana, a gente trabalha com isso aqui. O duplo etérico, ele não é um corpo que você possa se desdobrar nele. Você não se desdobra. O duplo etérico é um campo de fluido vital, formado pelos centros de força. Então você não usa o duplo etérico. Não obstante isso, ele pode ser deslocado sutilmente, só que nós não vamos nele. Confundir? Mais ou menos. Você tem um duplo etérico aqui. Ele pode ser deslocado, mas ele não pode ser, ele não sai, ele não tem consciência, ele não é um ente, ele é uma espécie, imagina um conjunto de chakras vibrando com energias te envolvendo. Isso te protege, faz tudo isso que a gente leu aí no capítulo sobre o duplo etérico e sobre chakras. Mas você não vai nele. Ele não serve como veículo para que você use, nem ele, é só energia. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, nos diz que isso é o futuro da medicina. Por quê? Porque no momento em que a medicina humana descobrir os centros de força e o duplo etérico, boa parte dos cânceres acabam. Porque você corrige no duplo etérico. E uma vez corrigindo no duplo etérico, você consegue atingir o perispírito, o clássico, o psicossoma, o corpo espiritual. E ele corrigindo aqui cura. Por isso que eu fiz questão desses 2 capítulos e dei bastante material para a gente estudar depois em casa com calma. Duplo etérico e centro de força, porque o passe é cura, gente. Então, o que acontece? Cada corpo desse tem uma aura. Tem o quê? Aura. Aura? Aura? Aura. Ah, entendi aura. Aura. É como se fosse uma membrana celular, né? Aura. Eu tenho um monte de livro. Inclusive eu estava com um livro, não trouxe, podia te trazer para mostrar. Aura. Então, imagina que a gente aqui perceberam? Entenderam o que é que explica? Eu quero que explique. Físico, etérico, astral, mental. Físico, etérico, astral, mental. Várias aulas. Vocês vão perceber pelo desenho, e é proposital, que há uma sequência. Quanto mais denso é o corpo, mais próximo do corpo ele é. Para fins didáticos, ou seja, para que a gente entenda, eu estou fazendo isso aqui. E para que não cortem minha cabeça na inquisição doutrinária, eu vou parar por aqui. Mas eu me empolgo e começo a envolver vocês num processo que é cósmico. Aí a gente vai entender que todos estão interligados naquele chamado efeito borboleta. Tudo está ligado a tudo. Dentro dos nossos corpos superiores, de essência divina, nós estamos interligados no universo inteiro.
universo é oval, sabia? Oval? Mas isso aí deixa eu falar. Ó, isso já deu problema, Não, mas isso é física. Não sei. É cosmologia. O universo é curva, é a lei de relatividade de Einstein. O universo é curvo. Diga. A gente consegue sentir essa energia isso. Você falou que é puramente energético, né? O corpo puramente energético assim como se fosse... Nós não estamos falando de aura, estamos falando do duplo etérico, né? Isso. Tudo bem. Como se fosse... Como é que eu vou te falar? Como se Ovo fosse... não tem aquela pelinha que não deixa ela se misturar com a clara. Quer dizer, a alimentação da gêmea é aquela pelinha lá, não é? Porque ele falou lá, você falou da... Você falou da célula? Isso. Mas você consegue sentir essa energia? Junta as suas duas mãos. Hã? Junta só assim. Fica aí um tempinho. Se eu que sou o mais grosseiro e pesado estou sentindo, Sabe por que eu estou te perguntando isso? essas são as energias. Esse chakra aqui, que não fala em quase livro nenhum, que você está sentindo, mas que aqui a gente vai colocar o chakra palmar, é o nosso chakra que dá o passo. Vê que a gente sente? Vamos fazer todo mundo, por favor. Quem não sentir, me avisa. Bota aqui assim. Você sente a mão chegando a mexer. Você sente um comichão. Um comichão. Essas energias, a gente aqui dá o endereço a ela. Te bota assim: www.querokecure.com.br Mas eu não senti nada. ou www.euteodeio.com.br. Relaxa a mão, relaxa. Entendeu? É aquilo que a gente faz lá. Relaxa os dedos. www, quero que você fique curado, que você vença, que você... Tudo de bom. Aí tu está dando o endereço dessa... Porque a energia, ela é neutra. Né? A energia é neutra. Quem dá o endereço? A gente. Quando a gente joga, né? Hoje a gente brigou, se aborreceu. No aborrecimento, você já não está querendo fazer mal a ninguém. Mas a energia ela é neutra. E o passe ele atinge, porque essa camada que você percebeu em você, que é mais fácil, se a gente, porque isso que eu acho interessante no conhecimento espiritual, se a gente nunca falar disso, vocês dificilmente vão perceber. Mas à medida em que você toma conhecimento disso, você fica, é como que acendesse uma lâmpada dentro do médium, e o médium começa a ficar mais acurado nessa percepção. Então, o livro do Leon Denis é excepcional. O livro que eles têm lá, do próprio Leon Denis, é excepcional. Eles dão um curso de passe, que é de meses, mas é de uma qualidade excepcional. Por quê? Porque eles vão trabalhar essa noção da percepção. E lá os caras não são que nem eu, que eles têm uma mediunidade muito mais apurada e podem falar de coisas que eles vivenciam. Eu, infelizmente, eu sou mais um teoricão. Mas essa percepção, ela é possível. Você passar pela pessoa até na hora ali do passe dispersivo e sentir em alguma parte do corpo que alguma coisa não está legal. Mas você não tem que falar nunca para a pessoa. Você não tem que pôr à prova. Não é esse o teu papel. Nem para você mesmo. Se você, na hora que está dando passe, sente, você vai e já sabe que tem um chakra, que ele está ligado a alguma parte do corpo. Você identificou, você intensifica mais ali. Entendeu? Mas fala. Uma vez eu comentei, talvez foi na sua aula, que eu percebo assim, não sei se quando tem a sensibilidade está maior, a Fátima até disse que já sentiu isso também, que a gente sente assim, parece um formigamento, parece... Sabe aquele negócio da televisão, que quando você desliga a televisão fica aquele negocinho no chão? Eu sinto aquela energia estática. assim, isso. E vem muitas
vem daqui das costas, aí vai assim até a mão e volta. Sabe? Eu sinto como se realmente tivesse né, por isso que eu te perguntei se a gente consegue sentir. Como se eu estivesse envolvida naquele negócio elétrico. Isso. Lembra que eu fiz Pode essa acontecer, pergunta aqui, pode você ser não isso, pode ser você o campo etérico, pode ser a circulação das energias, que a gente tem energias Não que é circulam, sempre, é uma coisa que não é sempre. mas pode acontecer. Então, o que é a aura interna? A aura interna é comumente, só para tirar essa dúvida, a aura do duplo etérico que envolve o nosso corpo físico. Ela fica 1,5 centímetro ou 1 ou 2 centímetros e ela é mais próxima. Agora, existe a aura do corpo espiritual, do perispírito astral e do corpo mental, que é maior. Essa é a aura externa? É. Essa é aquela da foto Kira? A aura A externa? externa. Não, a foto Killian. Não. Eu não sei nunca. A foto Killian diziam que era aura, hoje em dia a gente não é. Eu não vou me aventurar a falar de foto Killian não, porque há controvérsias sobre o que é aquilo da foto Killian. Mas eu acho que a foto Killian tem a ver com a bioquímica do corpo. Ela não está necessariamente ligada. A princípio, a foto Killian seria a aura do duplo etérico. Na época era isso. Mas parece que não é. É só da bioquímica do corpo. Não sei. A gente pode estudar isso depois para ver melhor isso. E ela é azulada mesmo? Por quê? Aura? Depende do estado. A áurea tem um livro muito bom. Não, da Só vibração que é azulada. que lá no Leon Denis eles vendem, eu tenho esse livro, chama-se Mãos de Luz. Mãos de luz. E lá você vê, poderia ter trazido, nem me lembrei. No próximo estudo eu trago, só por curiosidade. E você vai ver que a aura, ela tem como se fosse fogos de artifício. Por quê? Porque cada pensamento, cada sentimento tem um tipo de coloração. Cada vibração tem um tipo de intensidade de brilho. Então, como nós somos inconstantes, a tendência normal é você não ter uma coloração única. Mas isso varia muito. Se você pensar numa cor muito tempo, a tua aura acaba aparecendo aquelas cores. Entendeu? Agora, É antes, complicado isso. quando você... Certos livros vão dizer a aura é tal, mas isso aí... Sabe fogos de artifício? Sei. Você já tomou passe de reiki? Já recebeu reiki? Não. Eles colocam até uma coloração no ambiente, lilás e tal, que dizem que é para Aliás, reiki toca, não toca na pessoa? harmonizar. Já tomei sim, mas não Bota aquelas pedras. A experiência não me foi muito- Nos chakras, né? senti muita coisa lá. Agora, Anderson, quando você está fazendo uma oração para a pessoa, aí você mentaliza a pessoa, né? Você está fazendo a oração. E vem nitidamente uma cor. Isso tem a ver com a coloração da aura da pessoa ou com a necessidade que a pessoa está tendo? Pode ser uma coisa ou outra, mas principalmente isso aí que você falou por último lugar. Que aí entra num outro aspecto que eu não vou entrar porque eu estou gravando. E já botei coisas das gravações disso aí, já botei na internet. Tem gravações disso aí na internet. Tem, A gente aqui falando? com vocês falando tudo. Ah, meu Deus, não vou falar mais. Mas é só estudo, gente, é só estudo. Às vezes, quando a pessoa entra numa coisa particular, até fala, né? Quer que pare? Não, Na mas ele é uma segunda-feira eu pessoa até falei, consciente, ele filtra, né? Se trabalha, vamos confiar no mestre. Vamos lá. Toda vez, todas as aulas que tu gravou, Não. Não. tá começando de casa agora pra cá, né? Não, mas ele tá ruim, às vezes ele dá problema, às vezes eu esqueço. Então seria mais a Mas quem necessidade. escuta mesmo sou Vai ficar eu. todo mundo falando, quanta bobagem já falei. Deus me livre. Quem escuta sou eu, e já falei que quem quiser, eu tenho como disponibilizar, só me traga o CD que eu deixo. Quem escuta é você e a internet, né? O pessoal não Dá para saber quantos baixaram, ou duas baixaram. E mesmo assim, por exemplo, não, quem dera.
Já pensou? Parar o senhor estava cheio de gente. Olha mesmo. Você pode ser interessante. Só uma coisa, tirou a dúvida de aura interna e externa, não? Entenderam? O interessante é notar por que Então, os chakras, que é o nosso tema, são pontos de conexão por onde a energia flui de um corpo ao outro. Então, esses centros de força, eles trazem e levam. Quando a gente dá um passe, a gente usa os centros de força. Quando a gente recebe o passe, a energia entra pelo centro de força. O número de chakras é maior do que 7 ou 8. O número é muito grande. Só que não tem mínima importância. Então a gente foca nos principais. Os principais são 7, sendo que tem alguns auxiliares que causam até às vezes alguma confusão, mas que são importantes a gente citar. O principal, o mais importante é o coronário. Tá? O mais importante é o coronário. Se nós temos um bom contato com o divino, com a meditação, com o equilíbrio, nós temos um chakra coronário bombando, brilhando, muito bonito. Como ele disse aqui, um espírito superior pode rapidamente saber aquilo que às vezes a gente se ilude com muita facilidade. Por quê? Porque o fato de, por exemplo, eu estar falando isso aqui, não quer dizer que a minha conquista espiritual seja melhor que vocês. Estão entendendo? Não associe conhecimento teórico, mediunidade, dinheiro, prosperidade, aparente felicidade, à superioridade moral. Mas um espírito superior, rapidamente olhando para a gente, ele vê o nosso tamanho do nosso chakra, a intensidade do brilho, se está confuso ou não, se tem gente lá ou não. Às vezes tem gente. No meu caso, acho que tem muita gente, infelizmente. Fazer o quê, né? Por que tem gente? Do que eu estou falando? Assédio, né? Obsessão, perseguição. Do que a gente leu? Alguma dúvida? Vocês viram que, mais uma vez, a mente tem um papel fundamental nesse processo todo, né? Por isso eu digo para vocês, meditação, meditação, meditação. Mas o que? Forma de roda. O nome originário é chakra com K. Né? Na apostila vocês vão ver que isso vai variar. Ora vai estar chakra com K, ora centro vital, ora centro de força, ora chakra com C. Por quê? Porque as fontes são diferentes. Não é isso? As fontes são diferentes, variam. Eu particularmente prefiro chakra com K. Por quê? Porque eu fiquei admirado uma vez, impressionado, muito impressionado. Eu vi uma gravura antes do ano 1000 depois de Cristo, no Nepal. A gravura numa parede com os centros de força. Eu fiquei muito impressionado com isso, porque já se imagina esses espíritos trabalhando com esse tipo de conhecimento, sabe-se lá quanto tempo. Esse nome vem deles. Eles que conheceram isso, pesquisaram isso há milênios. Nós só estamos tendo contato com isso agora. Então, é a ciência, né, gente? A gente tem que respeitar esses espíritos e se algum deles, algum dia, a gente tiver contato aí. Vamos lá. Centro de forças principais. Você lê pra gente? Coronário é o mais significativo pelo seu alto potencial de radiações, pois é nele que assenta a ligação com a mente, sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito aos demais centros de força, que lhe
obedecem ao impulso procedente do espírito. Dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões. É o órgão de ligação com o mundo espiritual. Serve o espírito para influir sobre os demais centros de força. Influi sobre o desenvolvimento mediúnico por sua ligação com a epífise, glândula pineal, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e do provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada. É o chakra mais importante, pois nos liga com o plano espiritual e é através dele que captamos as energias espirituais, além de ser o centro de força de maior potencial e radiação, responsável por sediar a consciência do espírito. Continua? Não. Entenderam? Principal principal centro de força é o coronário. Por tudo isso aí. Esse, né? Esse Engraçado, tem outras religiões que eles não têm, no caso, o estudo, né? Você vê candomblé, né? Vou fazer a cabeça, né? Para o santo, né? Tem negócio de fazer a cabeça. Não pode deixar ninguém botar a mão na sua cabeça. Porque aí é sagrado. Na verdade, o maior ritual deles é que é usado até um No coronário. chamado adocho que tu coloca aqui no centro. Por isso você raspa a cabeça, porque quando você sai, você mostra que você utilizou o adocho aqui. A gente intuitivamente vai perceber que tanto a ideia de aura é uma coisa também que vem pelas religiões. Você vê aquelas fotografias de santo com halo na cabeça, né? A cabeça sempre como referência. E essas coisas acontecem mesmo. Intuitivamente as pessoas sabem que, de alguma forma, a alma se radica no íntimo do nosso cérebro ou da caixa torácica perispiritual, cerebral, que é, se a gente for olhar lá no mundo maior, no livro... Oi? Não, falando que você está falando, mas eu não usei esses balangandã na minha cabeça. Para quê? Não, a gente está Do que você está... Não entendi. Fundamento. Mas você era do candomblé, não? Não. Não, ela está falando pessoas que eram dessa religião. Não precisa ser O muçulmano saber disso, entender. cobre a cabeça, né? O judeu também cobre a cabeça em certos rituais, usa o kippah. Eu acho isso a coisa mais fascinante, porque se você for parar para estudar essa questão de religiosidade, essas coisas, você vai entender muita coisa. Eu já assisti uma palestra lá no outro centro, falando sobre a questão do casamento, né? Por que o vestido de noivo e por que aquela cerimônia de o noivo pegar a noiva no colo para entrar, né, pela porta. Aí está falando que era numa tribo, né, que a noiva não podia entrar na casa do noivo usando os pés, ela tinha que pegar pelo colo para entrar e foi se arrastando. Eu acho isso uma coisa muito sensacional. Isso é o estudo da cultura humana. É por isso que eu estou falando questão da religião que eles têm isso, muito negócio de raspar a cabeça. Sem ter conhecimento, Não tem. Entendeu? Mas Mas não precisa sedução. não, isso do candomblé. Na Umbanda eles usam a macia. Como o Anderson falou, a outra religião usa. Tem até uma religião que, uma igreja da Assembleia, tem uma senhora lá que ela chegava com um negocinho de crochê aqui. E não O judeu, aquele negocinho que eles Que têm faz. assim também, E não era. tem a ver com isso também? Não, mas veja bem, vamos deixar os pingos nos is. Não. Você mesmo começou, quando começou a falar, a pessoa não conhece nada disso. Mas intuitivamente ela tem alguma relação com a cabeça. É disso que a gente está falando, entendeu, Danilo? E do chakra Ninguém está dizendo aqui que você precise botar alguma coisa na cabeça. Ou que seja correto. É bom deixar isso claro, para não ter dúvida, né? As religiões, elas têm seus rituais, têm as suas tradições,
E só a gente estudando cada religião que a gente vai saber exatamente o que ela quer dizer com aquilo. No nosso caso aqui, oi? Não tem porquê. No nosso caso aqui, especificamente, não nos interessa. Quer dizer, não me interessa saber por que o judeu usa o kippah, ou por que o muçulmano, ou o sikh, hindu, usa o turbante. O que a gente precisa entender é o seguinte: o chakra principal é o centro de força coronária, e ele nos liga com o divino. Se lá naqueles rituais tem alguma coisa a ver com isso, vai ver algum processo intuitivo, que é a intuição, né? Mas nós não temos também nem autoridade para dizer que isso é feito devido ao chakra coronário. Nós também não podemos ter essa pretensão. O que nós temos aqui a pretensão de dizer é o seguinte: com vocês, o chakra coronário. Nessa gravura aqui é o que está no alto da cabeça. Até a maneirazinha da criança, né, Anderson? E a gente ainda protege quando é pequenininha, aquele bem abertinho. A pessoa que o tem bem desenvolvido está demonstrando que mantém contato com as energias superiores, com mais intensidade. Por isso, devido ao passe da casa, né? Hein? Só joga no coronário aqui na casa. Não, o passe tradicional, ele joga só no coronário e o coronário distribui para o resto do corpo. É a imposição das mãos. Mas tem uns que faz assim, ó. É o dispersivo. A gente vai estudar isso tudo aqui. Mas então não é só esse que ela falou. Não, existem vários tipos de passe. Na casa só esse. Mas aqui só aplica esse? Mas vamos lá, Mas quando eu gente. tomei passe, já fizeram assim em mim. Isso. Não foi aqui não, foi lá naquele dia no Leão de Não, Minas. eu já dei várias vezes aqui mesmo, dispersivo. Eu também, quando eu dava Cansei de Fazia dar. assim, ó. Eles faziam assim. Mas o original, até quando eu estava na direção, fui eu até que sugeri, na época do seu Manuel, Né? que Se ele houvesse um distribui passe isso. padronizado, porque o Arauto sempre foi célebre em gerar polêmicas. Então, para que não se tivesse polêmica entre os próprios trabalhadores, e o próprio seu Manuel tinha uma resistência muito grande a qualquer outro tipo de passe. E ele era o presidente, e a gente respeitava. Então a gente mesmo sugeriu a apostila da USERJ. Eu fui na USERJ, comprei as apostilas, trouxe. E o Gerson é um adepto do passe, da imposição das mãos, porque há uma tendência forte em muitas casas espíritas de que a doutrina espírita é apenas religião. E a pessoa, quando pensa que a doutrina espírita é apenas religião, ela ignora isso tudo, ela não quer saber de nada disso. E como Jesus só impunha as mãos, você só impõe as mãos e acabou. Entendeu? Só que a doutrina espírita, segundo o que Kardec nos diz, seguindo o Kardec, ela tem um tríplice aspecto. Ela é filosofia, ela é ciência e ela tem aspectos morais. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. E Kardec era magnetizador, não conhecia, não centros de força, porque não era um conhecimento na época, mas conhecia esses tipos de passe todo e aplicava tudo isso. Então, são vertentes. Eu conversando com o Sérgio, disse: Sérgio, agora a gente já tem mais espaço. No trabalho de cura, né? A gente já tem mais espaço de trabalhar um pouco mais sério. Inclusive a ideia de não usar aquela postura antiga parte daí, da gente poder trabalhar com um conhecimento mais aprofundado, porque eu acho que a gente não pode sonegar a informação. Agora, eu não sei se vocês vão poder, porque aí já não cabe a mim, cabe à diretoria, se a gente vai poder, ao descer, dar o passe dispersivo ou não. O Sérgio vai ter que ver isso com os diretores. Oi? Em segundas-feiras não, só às 4. Mas eu vou tentar contra-argumentar, nem que eu tenha que vir aqui na reunião de trabalhadores da casa e mostrar os motivos do porquê
a gente não pode se fechar para o conhecimento. Mas vamos lá. A gente vai passar as informações, mas depois, na hora lá do passe, a princípio, só vai ser possível a imposição das mãos, tá? Mas assim, A não ser que se diga o contrário. Esse daí distribui para todos os outros chakras? Exatamente. Não tem muito problema. Tem. Tem? Tem. Se você puder ajudar, melhor. Como assim? Se você consegue passar a mão numa pessoa e sente que há um bloqueio, você pode ajudar melhor. Mas se você está aqui, Já fica aqui, tu não porque sente. cada centro de força que a gente vai ler agora, se der, ele tem uma função específica. Então, se você puder, primeiro, seguir a mesma orientação do qual o centro aí que mais estuda, eu posso dizer, no estado do Rio de Janeiro, que mais estuda. Vocês sabem qual é? Centro. Agora já tem alguns que estão seguindo ele. O do Recreio está seguindo ele. Tem uma série de centros que estão seguindo o mesmo atacado. É o Leon Denis. E lá eles estudam seriamente e a gente não vai perder nada aprendendo com quem gosta de estudar. E basicamente, dispersivo. Onde é que eu fui alertar para isso? Na Comerge, Movimento Espírita ligado à CERJ, em que as pessoas me pediram para dar dispersivo. E eu estou tão acostumado aqui, a gente só dá há 4 anos atrás, que eu trabalho no atendimento fraterno. Anderson, dá um dispersivo para ele acalmar. Aí você entende? Poxa, mas é como se eu tivesse... eu sabia o que era, mas é como se você tivesse limitado. Todo mundo, pessoas seríssimas, dirigente de UZS, todo mundo dando passe dispersivo sabia, e a gente aqui não faz. Então foi há 4 anos atrás que eu fiquei com essa coisa na cabeça, que a gente está, por uma pessoa estar limitada, a gente se limita, mas a pessoa já desencarnou, ela está bem espiritualmente, tem que dar mensagem aqui, já deu mensagem aqui e tudo, mas a gente não precisa ficar preso a isso, né? Não vai seguir a tradição, não, porque eu peguei essa tradição. Então você tira os fluidos negativos, você vai ver isso em boa parte dos livros, inclusive da FEB, Você não passa da Federação cena, Espírita passa Brasileira. cena. Exatamente, você tira, que é o Se limpa e dispersivo. depois- Exatamente, é isso. Basicamente. Tá? De repente você só pondo as mãos, você está dando aquela energia, mas de repente se tiver algum bloqueio, não vai entrar. E Ou você ficar mal distribuído. está sugestionando a sua mente para que a energia efetive esse trabalho. Entendeu? Você dando um endereço. Agora eu quero que você tire as fumacinhas negativas. Agora, entendeu? Você está dando um endereço. Vamos lá, frontal cerebral, Denise Borges, não é isso? Agora acertei. Continuo ao coronário, o chakra frontal. É contínuo. Ah, tá. Não tem um acento aí, perdão. Eu até pensei que eu tivesse deixado de ler alguma coisa. Mas vai. Contínuo ao coronário, o chakra frontal localiza-se na região frontal, entre os olhos e se relaciona com os lobos frontais do cérebro e a hipófise pituitária. É o chakra dos sentidos, atuando diretamente sobre a hipófise e também na área do raciocínio e da visão. Por isso, diz-se que ele é o responsável direto pelo funcionamento dos centros superiores intelectivos, bem como do sistema nervoso central. É também um dos chakras responsáveis pela vidência e intuição no campo da mediunidade. É o chakra da clareza mental e espiritual. É o chakra da intuição, responsável pela vidência e a intuição no campo da mediunidade. O desequilíbrio deste chakra provoca memória fraca, conceitos confusos, sensação de estar no espaço. Coordena percepções que na vestimenta carnal constituem a visão,
a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que diz respeito à palavra. Cultura, arte e ao saber. Regula as atividades inteligentes. Influi no desenvolvimento da vidência. Tem ligações com a hipófise, glândula pituitária, administrando o sistema nervoso. Vocês vão ver que tem coisas que são mais ou menos às vezes repetidas, né? Que são O textos. terceiro olho. Ele é conhecido como o terceiro olho. Da testa, né? Fica aqui. E por que ele é conhecido como terceiro olho? Porque ele é o responsável pela vidência. Mas ele não tem só essa função. Ele tem como função coordenar as questões cerebrais. Então, a meditação, a organização, a clareza mental estão atreladas a esse chakra. Quem tem neurose, psicose, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, tem nesse chakra algum tipo de problema. É visível para quem pode ver. E como é que faz para melhorar esse problema? Uma das questões varia de local para local, entendeu? Agora, existem uma série de exercícios. O melhor exercício é você começar a trabalhar o que você vê, olhar com olhos de Poliana. Já viu o livro Poliana? Já leu? Eu tenho um vídeo Poliana. Olhar tudo com o olhar de Poliana. Se forçar isso, se forçar a ver tudo com boa vontade, com amor, com carinho. Não, é muito difícil. Mas, se tem gente que conseguiu, pela lei da equanimidade divina, ou seja, Deus não dá favores a ninguém. Se alguém conseguiu isso, foi porque ele se esforçou. É aquela história da limpeza da casa, eu já falei, né? Não. Você chega na casa de uma pessoa, eu chego na tua casa. Poxa, que casa limpa! Existe isso, casa limpa, hein? Muito limpa dela. É muito limpa. Muito limpa, que coisa! Eu não entendi. A tua casa é limpa mesmo? Não, é isso? eu tava roupa na casa dela. Não, porque a casa dela é quase desse centro aqui. E é tudo muito limpo. Tudo no seu devido lugar. A sua? Mas eu falei para ela, isso não é porque só eu, meu marido, virado adiante, não. Se desde que a minha filha era criança, eu sempre tive isso comigo. Cada coisa no seu devido lugar. Aí você chega na casa, poxa vida, que casa limpa, existe isso, é? No banheiro, ele é marrom, a privada é marrom, tem uns capim na sala, tem terra na porta. Eu nem sabia que existia essa coisa de limpar a casa. Como é que se faz isso? Esfregando muito. Ah, bom. Aí o que eu faço? Você pega a vassoura, o sabão e esfrega. Limpa. Ah, mas isso dá muito trabalho. Passa 1000 anos. A casa da pessoa está pior ainda. Aí ela encontra com aquela pessoa, passou 1000 anos. Ela vai na casa daquela pessoa. Existe isso, é? Casa limpa, é? Como é que eu tenho que fazer? Você tem que limpar, esfregar. Porque ela já está esfregando há mais de 1000 anos. Entendeu? A gente pode ir adiando. Mas todo início começa no primeiro passo. Meditação. Santo remédio para a mente. Meditação. Eu tenho que aprender isso, porque é fácil. Meditar. Como é que é meditar? Tem que aprender. O yoga também é bom, né? Yoga. O yoga porque você Nós vai começamos a estudar há pouco tempo. se acalmar. Até o César, quando nós íamos fazer o mutirão aqui, ele falava sobre isso, né? Mas isso eu já tinha aprendido antes de entrar no centro.
que locais assim, que nem aquele quartinho, assim, muita coisa amontoada, muita sujeira, não é bom. Não, não é bom. Teia de aranha, ele ficava lá, não, aquela Lá em teia de casa tá aranha cheio. tem que manter limpo. A energia fica estagnada. Lá em casa tá cheio Então, de aí ele terra. falou, o momento que você limpa, começa a limpar a sua casa, mas isso eu já via antes mesmo de eu ser messiânica, esse mesmo coisa, já era de mim mesmo. Você começa também começa a limpar também o seu interior. A organização. E eu sou assim, eu não sei se é doença, eu não sei o que é, eu não A gosto. organização. Eu acho que tem lugar para Se for uma coisa obcecada, se for uma obsessão, aí Não, cai é pro obsessão, patológico. Porque eu limpo a minha casa uma vez por semana e vou conservando. Então eu penso assim, se existe guarda-roupa, para guardar o quê? Se não existiria guarda-roupa. Se existe A organização, ela é muito importante. Desde que você não transforme isso numa obsessão que crie um clima antagônico dentro de casa. É só isso os limites. Os limites da minha liberdade é o próximo. Então você tem que saber conviver, porque não só as mulheres, mas principalmente as mulheres têm muita dificuldade em lidar com os homens por causa de coisas desse tipo. E a gente tem que, se você quer conviver com uma pessoa dentro da tua casa, que é muito complicado, você não pode ser só o que um quer. Eu não estou falando só de você nem de ninguém aqui, mas tem que ser, se é para conviver, então namora de longe, cada um na sua, né? Mas se é para conviver, vamos conviver, né? E você tem toda a razão. Limpeza, asseio, organização, coisas amontoadas. demonstram o quê? Um certo equilíbrio no chakra do cérebro. Então a gente precisa o trabalhar. Michael Jackson, descobriram o quarto que ele ficava, tudo desorganizado, cheio de ampola, cheio de remédio, era uma maior bagunça. Então você vê que guarda uma relação, a nossa desorganização. A vidência, a intuição. Quanto mais esse chakra estiver limpo, clean. Outra coisa também, nossas dívidas kármicas, tá? Que aí não depende, aí não é questão só de. É isso que eu tava pensando. O que cura a dívida kármica é o quê? Oi? O que cura a dívida kármica? Não entendi. O que cura a dívida kármica? Não é meditação, gente. Não infelizmente. é. É amor ao próximo. Tá? Laríngeo. E se for obsessão também, né? Eu também. Também tem isso. Amor ao próximo é o único cura-tudo que existe. Só que ele é tão cura-tudo que a gente não acredita. 90% dos problemas psiquiátricos é obsessão. A Mônica me falou isso. Boa parte. Boa parte. É obsessão ou é por sintonia? Laríngeo. Que eu quero acabar isso. Localizado na região da garganta, preside fenômenos locais, inclusive as atividades do timo, tireoide e das paratireoides. Atua sobre a comunicação e seus respectivos órgãos, pulmão, nariz e boca. Influi sobre a audição mediúnica. Quando a pessoa está com muitas incertezas, indecisões, fadiga, gagueira, obesidade, demonstra que este centro de força dela não está bem, está bloqueado. Essa expressão está bloqueado tem a ver com a circulação dessas forças que fluem do coronário. Quando você não está bem, o fluxo continua, mas ele tende a sofrer uma defasagem naquele local. Essa defasagem pode gerar enfermidades físicas, como câncer, uma fragilidade no organismo. Por exemplo, a H. pylori, ela está no organismo de todos vocês, ou na maioria de vocês. Mas em algumas pessoas, como eu, a H. pylori ataca. Ela me atacou hoje, né? E me ataca de vez em quando. É um bichinho que tem no organismo, uma bactéria, né? Gerando em algumas pessoas a gastrite e em algumas outras até a úlcera. Hein? Não curou não, remédio? Então, exatamente, de organismo para organismo. E o que acontece?
a pessoa tem aquele organismo mais fragilizado. Ela tem uma deficiência ali, entende? Ou é alguma coisa desta vida, ela pode ter exagerado em bebida ruim, por exemplo, mal, né? Encheu muita cara na juventude e estragou o estômago. Ou pode ter sido coisa de outra vida, ter bebido em outra vida e estragado o estômago. Ou não ter sido nada, a pessoa nunca bebeu na vida e tem a gastrite, o sistema nervoso, não sei o que, não sei o que lá. Porque se eu me estressar, meu amigo, o primeiro sintoma é boca amarga e prisão de ventre. Exatamente. Atacou minha gastrite. Então a gente começa a entender o seguinte: o estresse afeta os centros de força. Agora, o Anderson, assim, desses chakras aqui estarem assim, em desequilíbrio, e cada um tem a ver com aquele tipo de problema que a gente tem? Deu para entender? Tem. Você vai ver isso agora aqui, tá vendo? Olha o laríngeo. Pulmão, nariz, boca. O laríngeo fica aqui, nessa região aqui. Ele cuida de toda essa parte. Ó. Tá? Não, mas então... Por isso que ele é responsável pela audição mediúnica. Assim, tipo, vamos dizer, se a pessoa se o problema da pessoa é justamente, sabe aquelas pessoas que são assim, perfeccionistas, né? Que perfeccionismo também é uma doença, né? É uma doença da alma. Isso. Aí, esse tipo de doença da alma o perfeccionismo acaba dando ansiedade. Essa ansiedade atinge ao laríngeo, é isso? Laríngeo. A pessoa doente... Entendeu o que eu estou falando? Entendi. Esse tipo de problema leva a atingir esse chácara aqui. A pessoa doente, toda doença, ela pode ser da alma, e aí ela perpassa até atingir aqui. Né? Pode ser um contágio externo, uma H1N1, gripe suína. Né? Mas é externa, mas é porque a imunidade dela está baixa. Exatamente. Aí é interno. É interno. A doença é de dentro para fora, não é isso? Exatamente. Isso aí. Da alma externa, mas ela atinge aquela pessoa e mata, e não atinge a outra e não mata por questões internas. Né? E daqui do espírito refletindo na matéria. Exato. Os centros de força, eles são aparelhos. Eles não são a coisa em si. A coisa em si é o espírito. Os centros de força são apenas aparelhos que vão trabalhar o quê? São instrumentos. Eu preciso disso aqui para escrever. O centro de força é um instrumento para a alma captar e irradiar energia. É um instrumento. Ele não é a coisa em si. Se a tua alma está doente, todo o resto vai ter repercussão, inclusive os centros de força. Aí o que você tem já mais assim enfraquecido, como você falou, devido a vidas passadas ou até nessa vida, aí é o que fica mais evidente que em desequilíbrio? No corpo físico? Coisinhas poucas, nem tanto. Né? Uma gripezinha, um troço assim, coisas mais graves. Inclusive, no livro lá que eu tenho, a pessoa, a clarividente, que tinha uma especialidade, porque isso você especializa, né? O médico espírita se especializa muito em ver espírito, mas tem gente que se especializa em ver chakra. Ela identificava doenças futuras, por isso aí mesmo. Ela já via que naquela pessoa ali havia o perispírito da pessoa já estava meio que baqueado. A pessoa bastava ter contato com a coisa para fora. Não, questão de tempo, se a pessoa não mudasse o comportamento, o hábito e tudo mais. Tem um livro de uma Louise Hay. Você ouviu falar dessa autora? Vocês que tiverem interesse nisso, vale a pena ler alguma coisa dela. Eu assisti uma palestra do Divaldo falando disso. Ela teve um câncer terminal e
já estava desenganada, foi levada para morrer em casa, o corpo todo definhado, e ela dentro da ambulância, a ambulância tinha um espelho, e ela se viu. E ela quando viu, isso palestra do Divaldo, tá? E ela quando viu aquele corpo, ela disse, por que eu estou com esse corpo assim? E aí ela repassou a vida dela toda, ela viu que ela era uma pessoa estressada, amarga, rígida com os filhos e com o marido. Ela nunca demonstrava, ela sempre demonstrava a aspereza e a agressividade dela, mas ela nunca demonstrava os sentimentos de amor com os familiares. Ela não era uma pessoa querida, ela não cultivava os amigos, os amigos da infância, os amigos da adolescência, os amigos... Isso na ida dela da ambulância para casa. E aí ela foi trabalhando isso, eu não li o livro, me lembro só da palestra, e ela tem um insight daqueles que vai lá no âmago do íntimo da alma dela, e ela se cura. Poxa. Ela se cura do câncer terminal. E aí tem os livros dela. Na época... Está viva até hoje? Se lembra quando eu fui para a Argentina? Você estava aqui no centro. Eu estava na Argentina, pedi para André comprar para mim. Aí o meu amigo Luiz comprou. Quando você quer ler esses livros de autoajuda? Comprar nada disso não, antes está ficando... Eu queria ler lá na Argentina o livro, porque eu me lembrei da palestra. E eu pedi, né? Compra para mim esse livro. Mas o Luiz falou, comprar esses livros, nada. Ele é bem ortodoxo, o espírito é bem ortodoxo. Acabou que eu não comprei, não tenho o livro dela, mas eu nunca me esqueci dessa palestra, porque tem a ver com isso aí, tem a ver com o que você falou, tem a ver com o que... Vale a pena ler o livro dela, Luz e Rei, ela tem vários livros. Ela está viva até hoje? Não sei, mas ninguém vive para a posteridade, né? Com certeza. 100 anos, 150 anos, eu não sei a idade dela hoje, se ela está viva ou não. Mons lá cardíaco, Fátima. É a válvula Cardíaco, localizado na região do coração, ligado à glândula tico que fica atrás do coração, timo que fica atrás do coração, regula as emoções e os sentimentos e sustenta a circulação sanguínea, responsável pelo equilíbrio, intercâmbio e controle da emotividade. O chakra cardíaco está localizado na região do coração. Sua função é permitir o fluxo das informações sentimentais e emotivas. Estando em equilíbrio, esse chakra permite a pessoa ser muito lúcida em seus sentimentos e suas emoções, confirmando a velha tradição de que estes são gerados no coração do homem. Quando é bem desenvolvido, ele favorece a consciência ou a percepção instantânea das emoções e intenções alheias. Seu desenvolvimento leva a uma expansão dos sentimentos. Quando a pessoa está com problemas de humor, palpitação, angústia, desespero, medo, pânico, pessimista, este centro de força está bloqueado, necessitando de fluidos salutares para voltar a girar com esplendor, não gerando doenças no corpo físico mais à frente. Então, pessimista, Freud explica, tá? Vírgula. O engasgo no pessimista. Mas vamos lá. Entenderam? Entendi. Eu vou ler isso de novo em casa. Isso daqui me interessou. Então, os centros de força do coração tem a ver com a emoção, com o sentimento, com a inteligência emocional, que nós precisamos tanto cultivar e desenvolver, trabalhar dentro da gente. Pessoas que conseguem ter total domínio dos sentimentos dela, né? Mesmo vivendo intensamente as relações, você percebe nela domínio daquilo, ela não deixa o coração... Só deixando bem claro, não é ele que provoca isso. A pessoa, o chakra, ele é um instrumento. A pessoa que tem o domínio emocional tem o chakra reluzente. Estão entendendo? Ele não é a causa. Por isso que o passe não vai dar cura imediata, não cura a personalidade, gente. 1 milhão de passes não cura o mau caráter.
Estão entendendo? Você não vai corrigir o chakra do mau caráter naquilo que ele é, o íntimo dele. Estão entendendo o que eu estou falando? O chakra era apenas um instrumento. A gente está tendo essa dica aqui para primeiros socorros, mas a gente não tem que ter ilusão de que você com um passo vai curar a gagueira de alguém. Não se iluda com relação a isso. É porque você acaba, assim como a gente está vendo aqui, você acaba percebendo, né, quem já consegue ter um pouco de consciência das suas dificuldades, né, você consegue perceber nitidamente aonde você tem o seu chakra. Então eu estou perdido, né? Porque eu vi em tudo que eu ia vendo, estudando. Bom, eu tenho nesse frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico. Não, o meu está tudo ruim. Mas vamos lá. Você não exagera. Esplênico. Por quê? Por quê, gente? Por que isso acontece com certas pessoas? Porque, gente, está tudo interligado. Está tudo interligado, está tudo interligado. Então, não, falei que assim, que mais tem, que você percebe mais. Olha só, eu estou vendo aqui, eu vi aqui, não sei se o Sérgio anotou em algum outro lugar. Eu não vou correr, não. Eu acho que eu vou deixar o esplênico. Então, ele é localizado em algum lugar aqui, mas não dá para ver. Acho que até dá para ir para o esplênico, né? Acho que o esplênico ainda dá, né? Quem é que leu agora? Eu que li agora. Edmilson. Vamos no esplênico. Acho que o esplênico ainda dá. Não, quer que a Denise leia? Esse esplênico, ele está localizado aonde? Vamos olhar na... Aqui, ó. Vamos voltar uma página atrás. Oi? Aqui, Denise. Olha aqui na folha atrás. Ele é esse cara aqui, ó. Ao lado, ó. Vou tentar reproduzir essa folha aqui. Aqui, Fátima. Fátima, aqui? 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 Esse aqui. Esse aqui. Ele é o cara que está aqui, ó. Mais ou menos aqui. Perto aqui depois do peito. Ele está abaixo do coração. Isso. Assim. Isso, pois é. Eu gosto muito dessa gravura. Essa gravura está no livro da UZR, o Passo. Que ela tem os 8 chakras. Eu acho interessante ficar disso. Mas vamos lá, esplênico. Ele veio devagar para escutar. Eu acho que eu vou procurar umas apostilas minhas, eu acho que tem esse boneco assim, do tamanho assim, de uma folha. É lá do Caridade, ele tem um chakras. Na minha antiga apostila tem. A apostila que a gente estudou em 2005. Esplênico. Regula a circulação dos elementos vitais cósmicos que, após circularem, se eliminam pela terra, refletindo-se na alma. Quanto mais intensa a absorção, mais poderoso o magnetismo individual aplicável às cores. Seu desenvolvimento aumenta a captação dessas energias, a vitalidade nervosa e a normalidade circulatória sanguínea. Está localizado no baço, regula a distribuição e a circulação adequada aos recursos vitais em todos os caminhos do corpo, produção do sangue. Ligado materialmente ao baço, o chakra esplênico é a principal porta de entrada de energia vital.
Muito bem. Mas, de novo, não é o chakra esplênico que transforma a pessoa em médium curador. Mas quem é médium curador, se você puder observar, vai ver que ele é um pouco maior naquela pessoa do que em outras. Estão entendendo? É o contrário. O chakra esplênico, ele tem uma curiosidade, porque nessa literatura oriental, que tradicionalmente fala sobre o centro de força, não cita ele. Joga ele como ou não existente ou como um secundário. O secundário você não fala muito deles. Mas ele, para o nosso conhecimento, que trabalhamos com duplo etérico, com fluido vital e com cura e com ectoplasma, ele tem uma importância muito grande. Então ele é citado, por exemplo, em toda a literatura espírita, inclusive André Luiz, Edgar Mon, Venefredo de Toledo, Jacob Mello, todos que trabalham com Rinocurti, a apostila da UZERJ, a apostila da Federação Espírita do Paraná. Eu tenho esses livros todos falam dele, né? E já no Oriente, quando você vai trabalhar com informações oriundas de livros orientais, ninguém fala dele. É muito engraçado isso. Todos vão falar do nosso irmão Chakra Genese, que eu não vou ter tempo aqui de falar dele, né? Mas ele sim é um chakra secundário, porque ele acompanha o chakra básico. Mas, por exemplo, para quem trabalha com Tantra Yoga, ele tem uma função, já que o Tantra Yoga está ligado à relação sexual. E o chakra genésico está ligado aos órgãos sexuais. E há uma yoga, tanto hindu como tibetana, que fala de Tantra Yoga. Então ele tem uma função muito grande na Tantra Yoga, no controle dos órgãos sexuais e da relação sexual. Mas é só isso. Ele trabalha com os órgãos sexuais. Ele é bom para a gente trabalhar, porque é uma das áreas mais problemáticas do ser humano. Geralmente está meio bloqueadinho, muitas vezes está infestadinho, né? Então, às vezes, até não para trabalhar no passe, mas até em reunião mediúnica, é bom que o médium saiba disso, que isso existe, para a cultura geral, e vai que os mentores queiram trabalhar alguma informação, você já tem isso na sua cachola. O chakra esplênico, ao contrário, está ligado diretamente à questão da cura, à questão do ectoplasma, à questão da vitalidade, ao duplo etérico. Ok? Nós vamos ficar por aqui, nosso tempo acabou. Não dá tempo de terminar a apostila, todo o processo. Não é muita coisa que falta, mas posso, por e-mail é mais fácil ainda. Aqui Lá embaixo tem 6 mil se te dá. Tem. essa daí eu não tenho não. Eu não sei nem o que é isso aí. Essa daí é do Sérgio. Tem 2 semanas que eu não venho falando. Então, isso eu queria ver também, gente, rapidinho. O Sérgio não anotou aqui. Vocês fiquem atentos, porque isso aqui tem uma importância fundamental, principalmente